Vamos lá, então. Agora, sem mais demora, né? Pegue o seu guia de estudos. Aqui, deixa eu ver aqui, tá tudo certo. Clemaíra, Ana Graciele. Temos ali algumas pessoas conectadas no YouTube também. A Cláudia, boa noite, pastor. Deus abençoe a todos. Vamos lá, então. Nós já oramos e agora nós iremos iniciar aqui o que Jesus ensinou sobre o juízo. Jesus, ele falou sobre um dia de juízo. Ele disse aos fariseus, olha as palavras de Cristo, lá em Mateus 12:36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Paulo também ele declarou em Atos 17:31 as seguintes palavras: porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça. Há um dia determinado para isso, né? O primeiro anjo lá de Apocalipse 14, ele anuncia em grande voz, Apocalipse 14:7. E lá diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, o tema do juízo, ele é um tema recorrente na Bíblia. E ele está conectado à obra de salvação que é realizada por Deus. Já iniciando aqui a nossa primeira pergunta, ela diz assim, ó: quantos deverão enfrentar o juízo divino? Bom, se existe um juízo, a pergunta é: quantos irão participar dele? Quantos irão enfrentar esse juízo? Vamos recorrer ao texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Como eu disse, se houver alguma pergunta, levante a mão aqui, quem estiver no Zoom, abra o seu microfone, que a gente vai dar a oportunidade para fazer essa pergunta. Ou se você quiser escrever ali no YouTube também, pode escrever, que a gente está aqui ligado aqui também na plataforma do YouTube. Bom, o texto ele diz assim, ó: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal, né, que tiver feito por meio do corpo. Então, todos nós iremos, segundo a Bíblia, participar do juízo. O juízo, ele revela aos seres celestiais quem dentre os mortos está salvo, sendo digno de acordar na primeira ressurreição, de acordo com Apocalipse 20, verso 6. Também revela quem dentre os vivos permanece em Cristo, preparado para a glorificação e transladação. Também vindica a justiça de Deus para salvar os que creem em Jesus e destruir os que rejeitaram a graça salvadora. Por que ali os mortos? Porque os mortos, o caso deles já está definido. Todos os que morreram, o caso de cada um deles está definido, porque não há mais o que fazer. As decisões, elas devem ser tomadas em vida. Todos nós temos a oportunidade de escolher o bem ou o mal em vida. Depois que morrermos, o nosso caso já estará definido, porque nós já fizemos a nossa escolha. Não há uma segunda, terceira, quarta, quinta chance. Não existe. As segundas chances, e segundas, elas existem em vida. Eu posso cometer algo errado, mas eu posso me arrepender. Nós estamos aí vivendo um noticiário, e hoje eu vi vários vídeos, né, a respeito do serial killer do centro-oeste do Brasil, né, chamado Lázaro. Estão as buscas para encontrá-lo, tem mais de 300 policiais ali do Distrito Federal, de Goiás envolvidos. Ele é um homem que já fez vários mortos, né? Recentemente matou uma família. E de repente você pode pensar, será que existe chance para um camarada desse? Existe. Se ele realmente se arrepender, e nós aprendemos aqui nos nossos estudos que arrependimento é o quê? Tristeza pelo pecado, não se arrepender como remorso ou apenas para se livrar de uma condenação, mas se arrepender. É lógico que o arrependimento dele, nesse caso, não tira as consequências, né? E isso é importante a gente entender. Deus, ele perdoa, mas ele não livra das consequências. Esse homem, ele tem que pagar pelos crimes que cometeu, mesmo que ele se arrependa. Algo que, humanamente, tendo uma visão bem limitada, né, é muito difícil, até porque me parece ali, segundo alguns vídeos que eu estava assistindo, ele é um satanista, né? Ele é uma pessoa que adora o diabo, que é o inimigo de Deus. Então, há arrependimento? A chance, claro que há. Se ele se arrepender e mudar o curso da sua vida, né? O curso
daquilo que é suas crenças e passar a crer em Deus e adorar a Deus, e realmente se arrepender, claro, há chances para ele. Mas se não, se ele morrer nessa situação, infelizmente, ele estará condenado à morte eterna, né? Muito bem. A pergunta de número 2, ela diz assim, ó, por quais coisas as pessoas serão julgadas? Nós vamos recorrer a Eclesiastes e a Mateus. Eclesiastes, no Antigo Testamento, no capítulo 12, versículos 13 e 14, nos diz: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Olha só, a pergunta era: por quais coisas as pessoas serão julgadas? Aqui está a resposta: por todas as suas obras, por todas as coisas, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Daqui a pouquinho nós vamos voltar ao versículo 13 para responder a próxima pergunta, mas deixa para daqui a pouco. Então veja só, a pergunta era: por quais coisas as pessoas serão julgadas? Então, por todas as obras, até aquelas que nenhum ser humano descobriu, né? Algo de errado, de bom ou de mal que a pessoa fez, que ninguém percebeu. Isso também passará no crivo do juízo de Deus. E agora Mateus 12, verso 36 e 37 diz assim: digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda, eu até coloquei ali, grifada, sublinhada, né, essa palavra, toda, para dar maior ênfase ainda. Vamos lá, vamos à leitura novamente. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Então veja, ficou claro aqui, né? Nós seremos julgados por todas as nossas ações. Olha só o que diz esse comentário. Paulo declara que cada um receberá segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Segundo Coríntios 5, verso 10, que é o primeiro texto que nós lemos. Para que as obras sejam analisadas, deve haver o quê? Um registro preciso no céu. É isso que a Bíblia informa. Ela fala de livros de registros. Por exemplo, Apocalipse 20, verso 12, fala do livro da vida. Filipenses 4, verso 3 e Apocalipse 21, verso 27, fala do livro das memórias dos justos. E Malaquias 3:16 também fala de um livro que se registram as ações dos ímpios. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. O próprio Jesus ensinou: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus 16, 27. Nós não sabemos como é esse livro, obviamente, né? Nós não sabemos se é de papel, se é digital, enfim, isso pouco importa. A verdade é que há um registro no céu, ok? Das suas obras, das minhas obras, das boas, das más. Quando eu peço perdão por algo de errado que eu fiz, Deus apaga aquele registro, né? Ok? Agora, lembra que eu falei que nós íamos voltar para o versículo 13 de Eclesiastes 12? Então, a pergunta é, presta atenção nessa pergunta: qual será a norma usada por Deus no juízo? Essa pergunta, gente, ela é chave. Ela é muito importante. Por quê? Eu respondo. Essa pergunta é importante pelo seguinte. Poxa, eu acho que a Ana Grazielli caiu a conexão dela, né? Que pena. Pena. Mas depois ela assistiu o link, qualquer coisa da gravação. Deixa eu até ver aqui, parece que ela deixou uma mensagem aqui. Não foi ela. Estou recebendo várias mensagens aqui. Mas vamos lá, não vamos perder o fio da meada. Para a gente ser julgado, deve existir o quê? Uma legislação. Isso é óbvio. Então, existe uma norma do julgamento divino? A resposta é sim, existe. E preste atenção, que talvez você não saiba disso. Vamos ver qual que é a norma do juízo de Deus. Entenda que Eclesiastes ele foi escrito por Salomão. Lembra quem foi Salomão, filho de Davi?
Mas não é essa informação que eu quero que você lembre. Quero que você lembre de uma característica, uma qualidade que Salomão tinha, inclusive uma qualidade latente. Ele foi considerado o homem mais sábio que pisou na terra. Tanto antes dele não houve ninguém mais sábio que ele, depois dele a Bíblia menciona que não haveria. Então, ele foi o homem mais inteligente, segundo a Bíblia, que pisou, né, nessa terra. Salomão, ele se desviou bastante dos caminhos de Deus e experimentou de tudo mesmo, de tudo mesmo. Inclusive, Eclesiastes, ele vai falar, né, que tudo é vaidade, tudo é vaidade. E quando ele vai encerrar o livro de Eclesiastes, pelo capítulo 12, é o último capítulo, ele faz um resumão de tudo, de tudo, de tudo. E esse resumo está justamente nesse verso. Olha o que ele diz, ó. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Então ele faz um boa noite ali para Marilene, né? Boa noite, pastor. Boa noite, Marilene. Ele faz um resumão e ele diz assim, ó: gente, de tudo que eu experimentei, de tudo que eu fiz de certo, de bom, de errado, gente, o resumo, para fechar a boca do saco aqui, nós devemos fazer só uma coisa: obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, de cada pessoa. Isso é o que o sábio Salomão nos disse. Por isso que eu dei ênfase. Quem ele era? O homem mais sábio. Ele cometeu muitos erros, mas no final ele faz esse resumo. Então as pessoas hoje, vou voltar aqui antes de passar para o livro de Tiago, as pessoas às vezes pensam assim, vou curtir. Pega o exemplo de Salomão. Ele curtiu tudo e ele disse, não vale a pena, gente. Não faça como eu. Obedeça ao Senhor. E no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25, o Tiago ele diz: aquele que atenta bem para a lei perfeita, olha, ele chama a lei de Deus de perfeita, e também chama de lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A palavra bem-aventurado é alguém muito mais do que feliz. A palavra bem-aventurado na Bíblia tem esse significado. Não é só uma pessoa feliz, é muito mais que feliz. Então, olha que palavras lindas, sábias, que conselho bom que Tiago nos dá. Aquele que atenta bem para a lei de Deus, a sua lei que é perfeita, a sua lei que é a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo apenas um ouvinte que ouve, logo se esquece, mas um operoso praticante, alguém que pratica mesmo a lei de Deus, esse será bem-aventurado no que ele realizar. Eu gosto de uma figurinha, pena que eu não preparei ela aqui para vocês, mas talvez vocês conheçam. Eu não vou mexer no computador aqui, senão eu podia achar ela na internet, né? Mas eu tenho medo aqui de dar um problema no computador. Meu computador tem pouca memória, então ele já deu problema no início por causa disso. É uma figurinha assim que o camarada ele falou assim, não vou, eu quero liberdade. Ele está pulando um cercadinho e o nome daquele cercado é a lei de Deus. Tem pessoas que eles têm esse pensamento. Esse pensamento é um pensamento confuso, um pensamento errado, de que a lei de Deus nos priva. Opa, Ana Graziele voltou. Estava preocupada aqui, Ana, que você tinha saído. Falei, poxa, caiu a conexão dela. Mas vamos lá. Vocês já viram essa figurinha? Eu não sei se vocês já viram. Ela é bem comum no Facebook. É um cercadinho, assim, a pessoa está pulando. Só que o final do cercadinho assim, é um precipício. Ela está pulando daquele cercadinho para dizer assim, não, eu não quero saber de lei, eu não quero saber. A lei, ela me priva. Na verdade, a lei nos protege. A lei de Deus, ela nos protege. Raciocina comigo. Se Deus que é bom tem uma lei perfeita, não, vou fazer o contrário a pergunta aqui, ó. Se os homens que são maus, que são ímpios, que são pecadores, que são falhos, as leis que eles criam são leis boas para nos proteger, para assegurar a nossa segurança, né? Se eles que são seres falhos,
falíveis, tem leis boas de proteção, imagine Deus que é perfeito. Imagine Deus que é perfeito. A gente não estudou, ou estudou aqui? Não, já estudamos, né, sobre o dízimo, né? Deixa eu ver aqui o negócio. Eu quero fazer um comentário com vocês. Já, nós estudamos a lição 7 sobre o dízimo, né, sobre o dinheiro. Eu achei interessante uma fala do meu presidente aqui, presidente da nossa associação, pastor Williams. Ele fez um comentário interessante. Achei interessante aquilo. Ele disse que uma vez ele era pastor distrital, um irmão chegou para ele e falou assim: pastor, eu não concordo com o dízimo. Tem desses, acredite, tem pessoas assim, que eles não concordam com o negócio que Deus criou, mas tudo bem. E daí o pastor ele chegou para o camarada e falou assim, ó, o camarada chegou para ele e falou: olha, eu não concordo com o dízimo, não concordo com o dízimo, acho errado. Daí ele respondeu assim para o rapaz. Eu acho que foi até um outro pastor que ele contou essa história, mas vamos lá. Daí disse que a pessoa respondeu assim, o pastor respondeu para ele: escuta, então apresente algo melhor. Apresente algo melhor. Se você está contra o que Deus criou, o que Deus instituiu, talvez você possa fazer algo melhor que Deus. Então apresente uma contraproposta, algo melhor do que o dízimo que foi instituído por Deus. A pessoa ficou emudecida. Não tinha mais palavras, não tinha mais argumento. E é verdade, né? Eu estou usando esse exemplo para dizer assim, ó, a lei de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é santa. Olha Tiago aí reconhecendo a lei de Deus como perfeita, como a lei da liberdade. Por que a lei da liberdade? Vamos olhar a lei civil. Se você não matar, se você não tiver nenhum problema com a lei, se você não rouba, meu amigo, é a coisa mais gostosa do mundo você colocar o travesseiro, a cabeça no travesseiro e ter uma noite tranquila, porque você não deve para ninguém, porque você não tem medo da polícia bater na tua porta, porque você não faz nada de errado. Olha aí, voltando aí, o exemplo que eu dei anteriormente do camarada aí, esse Lázaro aí, que está sendo procurado aí pela polícia, está nos todos os jornais. Você acha que ele está tranquilo? Eu não sei se ele foi pego. Parece que estavam para pegar ele ali agora há pouco. Mas se ele não foi pego ainda, já são 8 dias que estão atrás dele. Ele está tranquilo? Ele está tranquilinho, dormindo à noite? Não, ele está no mato, embrenhado, fugindo, preocupado. Possivelmente vão até tirar a vida dele, né? Se ele revidar e parece que ele não tem amor próprio, ele vai revidar, os policiais vão matar ele mesmo. Então, veja só, a lei de Deus é a lei da liberdade, a lei da liberdade. Se nós praticarmos a lei de Deus, nós teremos a consciência tranquila aqui, mas também poderemos viver a eternidade ao lado do Senhor. E tem mais um texto de Tiago capítulo 2, versículos 10 ao 12, que diz assim, ó: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Hoje, nós ainda não tivemos estudo sobre o sábado. Nós vamos ter um estudo aqui sobre o sábado. Deixa eu até conferir. O sábado vai ser o estudo de número 13. Daqui 2 semanas nós vamos estudar sobre o sábado. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Dá uma olhadinha lá nos 10 mandamentos em Êxodo 20, Êxodo capítulo 20. Pode ver, as igrejas hoje, elas concordam com todos os mandamentos, menos um, que é o sábado. Menos um. Os 9 elas concordam. As igrejas evangélicas, as igrejas pentecostais, as igrejas cristãs, com exceção da igreja católica, né? Porque ela alterou ali a lei de Deus. O catecismo católico ele é diferente da lei de Deus. Eles tiraram uma lei, né? E dividiram outra lei em duas e outra alteraram, tudo para dar um encaixe para manter as 10. Mas o que eu quero dar ênfase é o seguinte. Aqui Tiago fala, ó, se você guarda 9 mandamentos, mas tropeça em um, meu amigo, já era. Você se tornou culpado de todos. Deus pediu para nós observarmos, respeitarmos e demonstrarmos que o amamos guardando 10 mandamentos. Não é 9, não é 8, não é 1, é 10. Ou é 10 ou é nada. Ou é 10 ou é nada. E o texto continua, né? Porque aquele que disse não cometa adultério também ordenou não mate. Ora, se você comete adultério, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim falem e viva como as pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Aqui, Tiago ele deixa claro qual que vai ser a norma de julgamento de Deus, a lei. A lei de Deus vai ser o padrão de julgamento.
A fim de estar pronto para o juízo, é necessário que o ser humano guarde a lei de Deus. A lei será a norma do juízo. Por isso, Paulo declarou: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Não adianta eu ouvir, não adianta eu falar, eu tenho que praticar. Romanos 2, verso 13. Jesus Cristo, respondendo à pergunta do jovem rico sobre como alcançar a vida eterna, afirmou: se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 17. Tempos depois, João, o discípulo amado, exortou: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João capítulo 2, versículo 4. Esses textos são importantíssimos para você entender que a lei de Deus é uma lei vigente, é uma lei eterna, e nós precisamos observá-la. Por quê? Porque ela é a norma do juízo de Deus. Certo? Vamos aí a mais um comentário. Um tribunal e suas fases, né? As fases do juízo. O juízo de Deus, ele possui 3 fases, é o que nós vamos aprender agora. Assim como um tribunal se assenta para o juízo nos julgamentos atuais, o mesmo acontecerá no julgamento divino. Nesse julgamento, Deus é o juiz, Jesus é o advogado e Satanás é o acusador. Veja só a cena do tribunal. Deus, o Pai, é o juiz, Jesus Cristo é o nosso advogado e Satanás, ele é o acusador, né? Ele nos acusa. As testemunhas, quem são? Os anjos. O réu é o pecador. Eu e você estamos no banco de réu. E o código moral é a lei de Deus. E o juízo de Deus está dividido em 3 fases, como eu mencionei. Então, veja, ali estão todos os textos para você, que se quiser tirar um print, se você não tem aí o guia de estudos, isso aqui é muito importante. Se você quiser, se alguém por acaso quiser que eu mande, é só me mandar o WhatsApp ou o e-mail. Aliás, o WhatsApp eu tenho de todos vocês praticamente, né? Mas eu posso mandar essa apresentação para vocês também, sem problema. Vamos ver qual que é a primeira fase do juízo. Essa primeira fase do juízo nós chamamos de pré-advento ou investigativo. Juízo investigativo. Essa fase do juízo, ele diz respeito ao povo de Deus, começando pelos primeiros habitantes da terra, chegando até os que estiverem vivos quando o Senhor Jesus vier, certo? Aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador não serão julgados nessa fase. Foi isso que Jesus declarou. Quem não crê no Filho já está julgado, ou seja, já está condenado. Então, vamos à pergunta de número 4. Que visão o profeta Daniel teve com relação ao juízo divino? Vamos aí a Daniel capítulo 7. Nos versículos 9 e 10, Daniel diz: continuei olhando, ele estava em visão, até que foram postos uns tronos, o ancião de dias se assentou. Aqui está falando de Deus Pai. Perceba aí a cena de um tribunal. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. No capítulo 7, que é o capítulo que nós acabamos de ler, Daniel ele viu o juízo sendo iniciado no céu. No capítulo 8, ele ouviu que o juízo começaria depois que se passassem as 2.300 tardes e manhãs, de Daniel capítulo 8, versículo 14. Uma tarde e manhã equivale a um dia, certo? Lá em Gênesis, quando Deus faz a criação, né, realiza a criação, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, quando a Bíblia fala de tarde e manhã, está se mencionando a um dia. Logo, as 2.300 tardes e manhãs equivale a 2.300 dias. Agora, em se tratando de profecia, porque essa é uma profecia que Daniel está visualizando, nós devemos aplicar um princípio que se chama princípio dia-ano de interpretação profética. E nós temos respaldo bíblico para isso, Números 14, 34 e Ezequiel capítulo 4, versículos 6 e 7, certo? Então, nesse princípio dia-ano, cada dia profético equivale a um ano literal.
né? Assim, o juízo deveria começar no santuário celestial após 2.300 anos literais. Eu sei que isso aqui parece confuso para você agora, principalmente se você está iniciando agora os seus estudos bíblicos, os seus estudos da Bíblia, porque isso aqui é um estudo mais avançado, é um estudo sobre profecia, certo? Então, o período de 2.300 anos, né, ele teria iniciado com a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, de acordo com Daniel 9:25. E esta ordem, ela entrou em vigor no ano 457 a.C. Nós temos aí os textos, né, que comprovam isso, lá em Esdras. Então, se viajarmos aí os 2.300 anos a partir de 457 a.C., nós chegaremos ao ano de 1844 da nossa era, da era cristã. Então, de 457 a.C., contarmos 2.300 anos, nós vamos chegar no ano de 1844. Então, nesse cálculo, o juízo do santuário terrestre ele era realizado sempre no 10º dia do 7º mês. Fazendo uma transposição dessa data para o nosso calendário, né? Chegamos do calendário judaico para o calendário nosso, que é o calendário gregoriano, nós chegaremos ao dia, né? 22 de outubro de 1844. Então, a partir daí, começarei o juízo no santuário celestial. O juízo investigativo, ele terminaria com a saída de Jesus do santuário celestial, de acordo com Daniel 12, verso 1, o que significa o fim de sua intercessão e da oportunidade de salvação. Então, nós cremos, por esses cálculos, que eu tenho certeza que você vai ter que se aprofundar mais nisso, aqui apenas estamos passando rápido assim essas informações, mas só para você entender, de acordo com esses cálculos proféticos, nós entendemos que o juízo investigativo ele iniciou lá em 22 de outubro de 1844 e esse juízo ele vai terminar com a volta de Cristo, que é quando ele se levanta, ele termina o juízo no céu e ele se levanta saindo do santuário para vir à terra interceder não, buscar os seus filhos, a segunda volta de Cristo, entende? Então vai ser quando a porta da graça vai se encerrar, vai se fechar. Bom, vamos lá. Vamos para a segunda fase do juízo. A primeira fase, o juízo investigativo. A segunda fase é o juízo comprobatório. Agora nós vamos ver uma visão que João teve com relação a esse juízo, em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 ao 12. Então veja bem, aqui diz assim, ó, vi um grande trono. Nós vemos uma cena de julgamento novamente. Esse trono era branco e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Veja bem, esse julgamento ele se refere àqueles que não têm seus nomes no livro da vida, de acordo com Apocalipse 20, verso 15. Ele ocorre durante 1000 anos, após a volta de Cristo. Esses 1000 anos você pode verificar ali em Apocalipse 20, verso 5. Não significa que ainda existe esperança de salvação. Será um julgamento para demonstrar a justiça de Deus e se verificar o motivo da perdição dos ímpios, certo? Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Legal. Antes de a gente entrar na terceira fase, deixa eu explicar um pouquinho sobre isso aqui. A gente já estudou sobre o milênio, né? Deixa eu ver aqui se nós falamos. Eu creio que nós falamos sobre o milênio. Deixa eu só recorrer aqui a essa informação. Nesse estudo não tem um estudo específico sobre o milênio, mas nós falamos sobre ele quando nós falamos aqui sobre a ressurreição, creio eu, no estudo anterior, sobre a morte também, sobre a volta de Jesus. Veja só, vou tentar fazer uma linha do tempo aqui para você entender. A Bíblia ensina que quando Cristo voltar, eu acho que nós estudamos isso quando nós estudamos sobre a ressurreição, sobre a condição dos mortos salvos, dos mortos vivos, dos mortos salvos, dos mortos perdidos, e dos vivos salvos e dos vivos perdidos. Lembra que nós mencionamos que quando Cristo voltar, haverá a primeira ressurreição, que são todos aqueles que morreram e mais
são salvos, são pessoas que morreram, mas aceitaram a palavra de Deus, enfim, foram salvos. Eles ressuscitam, essa é a primeira ressurreição. Aqueles que estão perdidos, mortos, não ressuscitam. E aqueles que estão vivos, perdidos, morrem. Então, todos os perdidos de todas as eras, de todos os tempos, vão estar mortos. Cristo leva os salvos para o céu e eles reinarão com Deus, com Cristo, por 1000 anos. Certo? Depois, a Nova Jerusalém desce, depois desse milênio, e daí há a segunda ressurreição, que é de todos os perdidos. Daí eles, inclusive, nós já vamos ver que essa é a terceira fase do juízo, que daí eles ressuscitam, e Apocalipse vai dizer lá que eles vão tentar, juntamente com Satanás, tomar a cidade santa, desce fogo do céu e elimina eles. Eu já estou até adiantando, estou dando um spoiler da terceira fase do juízo, que é o juízo executivo, ou o juízo de execução, onde é eliminado todos os perdidos, tá? Então, entenda, nesses 1000 anos é onde haverá a segunda fase do juízo, o juízo de comprovação, o juízo comprobatório, onde nós saberemos a sentença. Porque assim, ó, no céu, presta atenção no que eu vou dizer agora, isso aqui é muito legal. No céu nós teremos algumas surpresas. A primeira surpresa, 3 grandes surpresas. A primeira surpresa é você estar lá. É eu estar lá. Aqui eu estou falando na condição pessoal, não de mim para você ou de você para mim. Mas é você chegar lá e falar, nossa, eu estou aqui, eu me salvei, louvado seja Deus. Ninguém vai se salvar por méritos próprios, você pode ter certeza. É pelos méritos de Cristo. Ninguém vai se salvar porque foi bom, porque foi bonitinho, porque teve uma vida exemplar. Não, vamos ser salvos por causa de Cristo. Nós aceitamos Ele, o seu sacrifício. Então, a primeira grande surpresa vai ser você estar lá, quando você chegar lá. E eu espero que você esteja lá. E eu espero que eu também esteja lá. Segunda grande surpresa é você ver pessoas lá que você não imaginava que estavam lá. Que estariam lá, aliás. Imagina? Vamos voltar aqui a fita. Aqui é uma conjectura, tá? Não é uma afirmação, por favor. Vamos voltar ao exemplo que eu dei do Lázaro ali. Esse serial killer aí que está sendo buscado. Está sendo... estão tentando capturar ele. Você já imaginou chegar no céu e encontrar esse cara? Como assim, pastor? Isso é possível. Se esse camarada se arrepender verdadeiramente, se converter, mudar o seu caminho, ele pode estar lá. Deus pode perdoar ele, basta ele querer. Basta ele mudar. Então vai ser uma surpresa, né? A gente encontrar ele lá. Dando um exemplo, né? Mas pode pensar em quem você quiser de mal nesse mundo. Essa será uma grande surpresa. Eu vou te dar um exemplo bíblico, inclusive. Você já imaginou? Você conhece a história do apedrejamento de Estevão? Estevão foi um dos diáconos escolhidos ali depois da ascensão de Cristo, quando a igreja estava começando, né, a igreja cristã, a igreja primitiva. E Paulo, antes era Saulo, ele perseguia os cristãos. Ele era um cara sincero, mas que estava sinceramente no erro, estava sinceramente enganado. E Paulo foi o que trouxe as cartas de autorização ali, em que Pedro, Lázaro, calma aí, Estevão, ele foi o primeiro mártir cristão. Então, Paulo, que era Saulo ainda, ele trouxe as cartas de autorização para o apedrejamento de Estevão. E Estevão, ele morreu sendo apedrejado olhando para Paulo. Paulo ali com as suas cartas. Só que depois da morte de Estevão, Paulo se converteu ao cristianismo, que era Saulo, né? Daí se tornou Paulo. Então imagina Estevão chegando no céu, Estevão se salvou, né? A Bíblia afirma isso. E ele encontrando Paulo lá. Ele, no mínimo, vai querer uma explicação. Nada mais justo, né? Porque, poxa, foi o cara que responsável pela morte dele. Aí vai ter a beleza da história contada pelo próprio Cristo, né, para Estevão. Olha, depois que isso aconteceu, ele se arrependeu, ele se tornou um cristão, ele também se tornou um perseguido, foi perseguido da mesma forma que você, inclusive foi morto. A tradição conta que Paulo foi decapitado, né, o apóstolo Paulo, por causa do evangelho.
Então, essa é uma grande surpresa. Só que eu não falei a terceira surpresa. A terceira surpresa é pessoas que você tinha certeza que estariam lá, mas não estarão. Mas não estarão. Pensa em alguém em que você... Talvez uma pessoa, a gente vai pensar que... A gente tem o costume de pensar em pessoas que fazem coisas boas, né? Mas lembre-se, nós não somos salvos pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo. A obra vicária de Cristo. Então, de repente, você pode pensar num pastor, num padre, num bispo, num líder religioso, sei lá, uma pessoa mais querida, mais paciente que você conhece, né? E daí você chegar lá e você não vê essa pessoa, você também vai criar uma justificativa. E Deus vai te dar. Então, é por isso que é juízo de comprovação, porque nós vamos julgar, os salvos irão julgar juntos o caso de cada um. Deus vai abrir os livros, certo? Eu precisei dar essa volta grande aí para te explicar por que é o juízo de comprovação, o juízo comprobatório, que ele acontecerá durante o milênio, né? Durante o milênio. Só que haverá a terceira fase do juízo, que eu até já dei um spoiler aqui, que é o juízo executivo. Então, João descreve essa fase em Apocalipse 20, versos 7 ao 9. Então, como João descreve o juízo que os ímpios receberão, olha só o que diz o texto. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, está falando depois do milênio, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Então, veja o que acontece. Por que juízo executivo? Ou juízo de execução? Porque ali é onde é eliminado todos, né? Todos os ímpios. A terceira fase do juízo é chamada de executivo, pois se trata da aplicação da sentença aos impenitentes. O fogo divino destruirá pecado e pecadores. Nada sobrará. O mesmo fogo que destruirá os ímpios purificará este planeta, que será a eterna morada dos remidos. Então, já responde uma outra pergunta que talvez você tenha. Mas, pastor, a gente vai viver no céu 1000 anos e depois? Depois a cidade santa desce, esse fogo purifica a terra, elimina o mal. A Bíblia fala que não haverá nem raiz nem ramo, o mal não se levantará uma segunda vez, e daí aqui será a eterna morada dos salvos, no planeta Terra, após o milênio, certo? E vamos aqui à última pergunta de hoje, a última pergunta da noite. Que forte apelo o apóstolo Pedro faz a nós? Vamos ler esses versos? Segundo Pedro 3,7 nos diz: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Uma vez que tudo será assim desfeito, agora vem o conselho, agora vem a exortação, o apelo de Pedro para nós. Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Porque por causa desse dia os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então, eu e você, nós devemos aguardar a vinda de Deus, a vinda de Cristo, né? A sua justiça, os novos céus e a nova terra, e buscar viver de acordo com a sua vontade. Concluindo aqui, irmãos, concluindo. O profeta Daniel nos apresenta uma informação preciosa. O juízo divino ele é realizado a favor dos santos. Se o juízo é a nosso favor, não precisamos temer, a não ser que o nosso caso ainda não esteja nas mãos do nosso advogado, que é Jesus. Então, um apelo que a Bíblia nos faz, e eu como ministro do Evangelho lhe faço entregue seu caso nas mãos do seu advogado. Quem é? Jesus. Ele nunca perdeu e nem perderá uma causa. Você será vitorioso se estiver ligado a Ele. Esse nosso Deus não conhece derrota, só conhece vitória, nunca perdeu um caso e nunca perderá. Você pode confiar e entregar a sua situação para Ele,
que ele vai te dar a vitória. Você será vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Então, o juízo, 3 fases. Juízo investigativo, juízo de comprovação ou comprobatório. Também o primeiro juízo é chamado de juízo pré-advento ou investigativo, juízo comprobatório ou de comprovação. E a terceira fase, juízo executivo ou juízo de execução. Certo? Muito bem. Antes de a gente ir para a minha decisão de hoje, alguém tem alguma pergunta? Ficou claro o estudo de hoje? Será que eu dei muita volta em Jericó? Me enrolei demais? Ou você entendeu? Uma coisa que eu... Escreva aí nos comentários. Nós temos algumas pessoas ligadas no YouTube. Nós temos aqui o nosso grupo aqui no... a Ana Graziele e Clemaíra aqui ligadas no Zoom. Calma aí, que às vezes chega a mensagem e me atrapalha tudo. Bom, ela disse que ficou claro. A Ana Graziele falou que ficou claro. Fico feliz que tenha ficado claro. Gente, escreva aí, está tudo certinho. O pessoal do YouTube está tudo certinho. Ficou claro? Tem alguma pergunta? Uma coisa você precisa sair daqui com a certeza. Isso você precisa sair com a certeza. É o que nós falamos agora há pouquinho. Você não precisa ter medo do juízo. Vou repetir. Você não precisa ter medo do juízo. Por quê? Porque o seu caso está entregue para o Salvador, para Jesus Cristo. Para Jesus Cristo. Tem um texto que eu gosto muito, ele foi mencionado ali, né? Que é São João. Deixa eu ver se alguém escreveu mais alguma coisa aqui. Foi ser uma pergunta. Assunto muito complexo, mas foi bem esclarecido. Maravilha, fico feliz. É complexo mesmo, verdade, Ana Graziele. Olha o texto que eu quero compartilhar com vocês. São João capítulo 15, versículo 24. Diz assim, ó. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo. Esse texto aqui, ó, ele é mais claro no grego, né? Essa palavrinha juízo aqui, ó, é a palavrinha crisis com K. Bem parecido com a palavra crise, né? Crises com K. E essa palavrinha crises, que foi traduzida para juízo, ela é o mesmo que julgamento, condenação. Não é que os salvos, ou aquele que crê, ele não passa pelo juízo. O texto ele quer dizer que não entra em condenação, entendeu? E até termina o texto, mas passou da morte para a vida. Então, o mais certo aqui é dizer assim, ó, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Ficaria mais correto a tradução dessa forma. Não é que ele não passa pelo juízo. Todos nós passaremos pelo juízo. Só que a diferença daquele que será absolvido e daquele que será condenado é justamente essa que eu acabei de mencionar. Isso acaba sendo a resposta, né? Nós seremos absolvidos porque o nosso advogado é Cristo Jesus. E nós entregamos nosso caso a Ele. Nós confiamos nele. Nós nos arrependemos e nós entregamos a nossa vida a Ele. Então é nesse sentido, tá? Não é que nós não seremos julgados, mas nós não seremos condenados. A nossa decisão final será o quê? Absolvição, salvação. Repito, não porque merecemos, mas porque Cristo pagou a nossa fiança, digamos assim, a nossa dívida, o preço da condenação. Porque a Bíblia é muito clara, lá em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Aqui está falando de morte eterna, tá? É a condenação, é o salário, é o pagamento. Mas nós não teremos essa condenação, porque o texto ele continua. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se eu não aceito a Cristo, eu vou receber o pagamento. Se eu aceitar Cristo, eu não recebo aquilo que eu mereço, eu recebo aquilo que eu não mereço, que é o presente, que é a salvação em Cristo Jesus. A Marilene escreveu aqui, amém, amém, Deus abençoe pelo estudo, está muito claro, muito bom. Perfeito, gente. Então, vamos finalizar aqui. Antes de orarmos, vamos para a nossa decisão de hoje. Primeira escolha,
compreendo hoje que o juízo de Deus se realiza neste momento e que todo ser humano vai dar conta de suas obras. Compreendo que a lei de Deus é a norma do juízo divino e desejo colocar minha vida em harmonia com ela. Você está entendendo o porquê da importância da lei de Deus? Está entendendo? E terceiro, aceito Jesus como meu advogado junto ao Pai e desejo que ele interceda em meu favor. Deus seja louvado. Obrigado pelo estudo de hoje. Obrigado pela companhia. Obrigado aí pela sua presença. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esse tema. Um tema, como a Ana Graziele disse aqui, complexo, difícil, mas eu creio que nós chegamos aqui a um consenso, a um entendimento, de acordo e com a ajuda da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por nos esclarecer, muito obrigado por deixar esse tema claro na Tua palavra. Peço que abençoe a vida de cada um de nós, nos dê uma boa noite, nos dê o perdão dos nossos pecados, para que nós não sejamos condenados no dia do Teu juízo, mas que possamos praticar a Tua lei, a Tua vontade todos os dias da nossa vida e a todo instante entregar nosso caso ao verdadeiro advogado que não conhece derrota, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Tudo isso te agradecemos, em nome dele, Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Maravilha, meus irmãos. Boa noite a todos. Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço. Até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.